Nós vamos começar com a palestra do professor Alexandre Piantini. O título da palestra é Sobre tensões induzidas por descargas atmosféricas em entradas de instalações de baixa tensão. Bom dia. O professor Alexandre Piantini possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É professor associado, livre-docente, do Instituto de Energia e Ambiente. Atua no programa de pós-graduação em Energia, PPGE da USP, e no programa de pós-graduação da Escola Politécnica, PEA-EP-USP. É senior member do I3E desde 2004, é autor e coautor de mais de 210 artigos científicos publicados em periódicos indexados e em anais de eventos nacionais e internacionais, além de 4 Segre Technical Brochures. É editor de 2 livros e autor e coautor de 9 capítulos de livro. Obrigado, Miguel. Queria inicialmente agradecer ao Dr. Hélio Sueto pelo convite para fazer essa apresentação a respeito sobre tensões induzidas por descargas atmosféricas em entradas de instalações de baixa tensão. Bem, então esse é o sumário da apresentação, né? Temos uma breve introdução, depois vamos falar dos tipos de surtos em redes de baixa tensão. Na sequência, vamos falar a respeito das descargas indiretas, que são objeto dessa apresentação, né? Inicialmente vamos mostrar a validação do modelo utilizado para fazer a análise e depois falar mais especificamente a respeito das tensões induzidas nas redes de baixa tensão. E, finalmente, a questão da como proteger, né, as entradas das instalações de baixa tensão. E as conclusões. Bem, ao longo dos últimos anos, né, tem se verificado uma proliferação, né, de equipamentos eletrônicos sensíveis, ao mesmo tempo uma maior conscientização, né, dos consumidores, sejam industriais, comerciais, né, ou mesmo residenciais, a respeito do impacto das descargas atmosféricas e de outros problemas de qualidade de energia em equipamentos sensíveis. Também temos verificado um alto custo dos prejuízos, né, associados a descargas atmosféricas e outros problemas de qualidade de energia, né, distúrbios na rede elétrica. E isso tem destacado a importância de se investir em termos de melhorar a confiabilidade dos sistemas, né, e também os indicadores relacionados à qualidade de energia. Bom, as descargas atmosféricas são responsáveis por uma parcela substancial de curtos-circuitos, né, falhas na rede elétrica, afundamentos de tensão também, né, SEGs, falhas de equipamentos, seja de empresas de energia ou de consumidores, e prejuízos significativos, né, decorrentes desses afundamentos de tensão, interrupções de fornecimento de energia. E para que nós possamos identificar, né, métodos mais eficazes para a proteção desses sistemas, é importante que a gente tenha o conhecimento do ambiente eletromagnético, que a gente conheça os tipos de surtos que podem acontecer, as amplitudes, frequências de ocorrência e as melhores alternativas para proteger a rede com relação a essas perturbações. Bem, as redes de baixa tensão, elas são caracterizadas por uma suportabilidade muito menor do que as redes de média tensão, né, com relação a transitórios, e dessa forma elas são afetadas por diferentes tipos de fenômenos, né? Então, com relação aos mecanismos que podem dar origem a sobretensões atmosféricas, a gente pode citar como os principais a ocorrência de descargas intranuvem ou entre nuvens, a ocorrência de descargas diretas na rede de baixa tensão, seja quando o raio incide nos condutores ou em alguma instalação, né, do consumidor. Temos também a questão da transferência de surtos da rede de média para a rede de baixa tensão. Isso pode acontecer quando o raio atinge a rede primária, né, e o surto é transferido via transformador secundário, ou mesmo no caso de uma descarga direta, né, indireta, que acontece nas proximidades da linha, os surtos induzidos no primário podem ser também transferidos à rede secundária. E as descargas indiretas, né, mais especificamente, podem causar problemas, porque quando o raio atinge um ponto no solo, a corrente se dissipa, né, no solo, em diferentes direções,
e uma parcela dessa corrente pode entrar na linha através dos pontos de aterramento do neutro. Então, uma parcela da corrente da descarga pode ser injetada na linha através dos pontos de aterramento do neutro. E temos a parte mais importante, em geral, que acarreta, né, tensões mais elevadas, que é a chamada indução direta. Você tem o raio, você tem uma corrente que se propaga ao longo do canal da descarga, tem um campo eletromagnético associado a essa corrente, e quando esse campo incide na linha, como resultado dessa interação, nós podemos ter tensões induzidas de amplitudes significativas. Então, desses fenômenos todos, é o que a gente vai discutir hoje. O foco dessa apresentação são as induções que ocorrem devido às descargas indiretas. Aqui temos, então, exemplificando uma rede em cima ali a média tensão, o transformador, a parte de baixa tensão, atendendo, então, com uma instalação ali do consumidor. Então, a descarga indireta é aquela que acontece nas proximidades da rede, como a gente está vendo aqui. Quando temos o raio, então, acontecendo, esse campo eletromagnético, ao incidir na linha, ele induz tensões tanto na rede de média quanto na rede de baixa tensão. É claro que isso daqui é um exagero, mas dependendo da intensidade da corrente, da distância do raio até a linha, da combinação de todos os parâmetros envolvidos nesse processo, essas tensões induzidas podem eventualmente provocar danos, queima de equipamentos sensíveis conectados à rede elétrica. Em particular, no caso de solos de alta resistividade, essas tensões induzidas, as tensões fase terra, podem atingir valores da ordem de várias dezenas de quilovolts. Bem, então, para fazer essa análise, a gente vai utilizar um modelo, e antes de fazer isso, eu queria mostrar a validação desse modelo, que é um modelo confiável e que pode ser usado para essas análises. Aqui nós temos uma foto mostrando uma pesquisa que foi desenvolvida no Japão a respeito desse assunto. Tem ali uma torre com 200 metros de altura, frequentemente atingida por raios. Então, no topo dessa torre, eles instalaram um sistema para medição das correntes que incidiam nessa torre. A 200 metros da torre foi construída uma rede, uma linha de distribuição, um trecho de uma linha de distribuição, de forma que eles puderam medir simultaneamente as correntes dos raios que incidiam na torre e as tensões induzidas naquela linha. Foi o primeiro trabalho que possibilitou a realização dessas medições simultâneas de correntes de descargas e de tensões induzidas. Então, aqui uma vista superior, indicando então a linha, a posição aqui da torre, que estava a 200 metros da linha, e esse ponto indicado em verde aqui, esse X aqui, significa o ponto onde foi feita a medição da tensão, as medições das tensões. É um ponto localizado a 25 metros em relação ao local da linha mais próxima à torre. Aqui nós temos então um exemplo de uma forma de onda de corrente do raio medida lá no topo da torre, atingindo aqui um valor de pico de 9 kA. Esses experimentos foram feitos lá no CRIEP, no Japão. E aqui a gente vê simultaneamente a tensão induzida medida naquele ponto ali da linha. A onda em preto é a tensão medida, em vermelho, verde, em azul, nós comparamos a tensão medida com tensões calculadas de acordo com diferentes modelos teóricos. Observamos que esses dois modelos aqui de baixo, o modelo de Chaldhury e de Vilmar, dão resultados totalmente diferentes do medido, inclusive a polaridade é diferente, ao passo que esse modelo aqui, o 4, o modelo de luz, dá resultados mais próximos à realidade, é um modelo consistente, porém tem uma série de simplificações que inviabilizam a sua utilização em situações realistas. Considere que a linha é infinita, que o canal da descarga é infinito, e a linha não tem equipamentos, transformadores, para-raios, etc. Então isso acaba limitando a utilização desse modelo. Aí nós desenvolvemos um modelo com base nesse modelo de luz, mas tirando aquelas simplificações, incorporando outras possibilidades, como por exemplo levar em conta a presença da torre. E aqui a gente vê a comparação então da mesma tensão medida aqui em preto, é a mesma, só que está numa outra escala,
aqui, e em vermelho a tensão calculada com esse modelo modificado, né? Então vemos uma concordância bem melhor, né, como está indicado aqui, e é uma indicação da validade do modelo. Uma outra comparação que foi feita envolvendo agora testes com modelo em escala reduzida. O modelo foi desenvolvido, construído aqui na USP, é o modelo em escala 1:50. Aqui a gente vê, né, a vista superior, esse ponto em vermelho aqui indicando o local de incidência do modelo da descarga atmosférica, e ali a linha, né, que tem 28 metros de comprimento, sendo o modelo em escala 1:50, esses 28 metros correspondem a 1,4 quilômetros, né, que foi simulado. Aqui nós vemos uma foto, né, ilustrando aqui o modelo, essa estrutura representando o canal da descarga. Aqui nós vemos um modelo de linha, né, de distribuição, duas linhas na verdade, né? E aqui a corrente que foi injetada ali nessa estrutura que simulava o canal, e à medida que a corrente ia subindo, ela gerava um campo, e esse campo induzia então tensões ali nas duas linhas, né? E aqui uma comparação, uma de centenas de comparações que foram feitas, né, mostrando aqui uma concordância boa, né, entre medição e cálculo, que também reforça a validade do modelo. Aqui uma outra situação, ainda com modelo em escala reduzida, mas uma situação mais realista, né, representando uma linha com para-raios, né, nesse caso aqui para-raios nas 3 fases. Essas dimensões aqui se referem ao sistema real, né? Então vou ter um modelo em escala reduzida, simulando essa situação, uma linha com 10 metros de comprimento, 200 ohms o valor da resistência de terra, e para-raios nas 3 fases. Aqui a vista superior, os pontos indicados em amarelo representando para-raios da linha, e o raio ocorrendo ali uma distância correspondente a 70 metros da linha. Aqui a corrente, né, simulando a corrente da descarga atmosférica, e aqui comparação entre tensão induzida, medida e calculada, né, exatamente nesse ponto aqui mais próximo ao local de existência da descarga, mostrando também uma boa concordância entre os resultados. E um último exemplo, agora com descargas provocadas por foguetes, né, um experimento que resultou no artigo, né, de Paulino et al., publicado no IPESE em 2009. Então foi lançado um foguetinho, né, esse foguete tinha ligado a ele um fio, né, um fio condutor, e quando o foguete foi atingido pela descarga, a corrente fluiu, né, passou por esse fiozinho, né, e foi até um local onde havia um sistema de medição. Então essa corrente foi medida, né, e simultaneamente essa corrente foi medida também a corrente induzida no aterramento, né, na blindagem de um cabo de comprimento de 2.600 metros, né, naquelas proximidades ali. Esta onda de corrente que a gente está vendo aqui é uma corrente calculada se o solo fosse perfeitamente condutor, né? Não é, a resistividade média do solo é 400 ohms metro, né? Mas se fosse perfeitamente condutor, com resistividade nula, né? Então essa foi a corrente calculada. E aqui em verde nós vemos o efeito, né, do campo elétrico horizontal provocado pela descarga atmosférica, que deve ser somado, né, a essa corrente correspondente ao caso de resistividade nula, e forma-se obter a corrente total, né? Então, em vermelho nós temos a corrente total calculada, né, neste ponto aqui, onde foi feita a medição, né? Então essa onda em vermelho é a onda calculada. E aqui nós comparamos a calculada com a medida, né, que está indicada em preto, naquele mesmo ponto ali, observando também, assim como nos casos anteriores, uma boa concordância entre medição e cálculo, né, confirmando então a validade do modelo que nós desenvolvemos. Como eu falei, foram centenas de comparações, né, envolvendo medições e cálculos com modelo em escala reduzida, raios incidindo em torres, e nesse caso aqui uma descarga, a corrente, né, induzida através de um raio provocado por um foguete.
E aqui algumas possíveis explicações para essas diferenças que a gente observa aqui entre medição e cálculo, mas a linha, por exemplo, não era exatamente reta, como está indicado aqui, ela fazia tinha algumas, não derivações, mas não era totalmente reta, né? E nas simulações a gente assumiu que ela era reta, desconsideramos atenuações e distorções da onda de tensão ao longo da linha, né? O solo, na verdade, ele foi considerado homogêneo com essa resistividade média medida, mas na realidade esse 400 ohms metros corresponde ao valor médio obtido através de diversas medições de resistividade no solo. E para finalizar, nós consideramos a velocidade de propagação da corrente ao longo do canal constante, né? O que é uma aproximação, uma vez que essa velocidade varia, né, à medida que a corrente se propaga pelo canal da descarga. Ainda assim, com essas simplificações, podemos considerar que essa concordância aqui é bastante razoável, né, tanto em termos do valor de pico da corrente, como da sua forma de onda. Bem, então, uma vez validado o modelo, vamos ao que nos interessa, né, calcular as tensões induzidas em redes de baixa tensão. Nesse caso, é uma vista superior, né, essa figura aqui está indicando uma linha, 1 km de comprimento, é um comprimento típico, vamos dizer assim, de uma rede de baixa tensão rural, né? Esse triângulo em azul ali representa o transformador de distribuição e os retângulos em verde correspondem às cargas, né, aos consumidores, que nós assumimos para essa linha típica que distâncias de 200 metros entre as cargas. E a descarga incidindo ali a 50 metros de distância, um ponto em frente ao transformador. Aqui temos as duas correntes consideradas na análise, né? Corrente da primeira descarga e da descarga subsequente. E aqui as tensões fase neutro calculadas aqui no transformador, nos terminais de baixa tensão do transformador, para a primeira descarga, essa daqui, first flow, né? É uma corrente típica da primeira descarga e uma corrente típica da descarga subsequente, né? E ali a tensão fase neutro calculada para essa situação, considerando o solo com resistividade nula. Então a tensão chega ali aproximadamente um pouquinho abaixo de 6 kV para essa situação. E aqui em vermelho, a tensão induzida também no secundário do transformador, mas agora para o caso da corrente de descarga subsequente. Interessante a gente observar que, embora o valor de pico da corrente da descarga subsequente seja de 12 kA, em comparação com 30 kA da primeira descarga, a tensão induzida, nesse caso, pela descarga subsequente, atinge uma amplitude mais elevada, né? O valor, o módulo, né, em máximo, o máximo aqui, o valor absoluto, chega perto de 12 kV contra os 5, 6 kV da primeira descarga. E a razão disso é que a descarga subsequente, embora tenha menor amplitude, ela tem um tempo mais curto até o pico, ela sobe mais rapidamente, né, como a gente pode ver aqui. O tempo do zero até o valor máximo é muito curto, é bem menor do que o tempo que a corrente da primeira descarga leva para chegar ao seu valor de pico. Então essa maior taxa de variação no tempo, esse maior DIDT, acaba provocando então uma tensão induzida de maior amplitude. No entanto, quando a gente aumenta a resistividade do solo para 2.000 ohms metro, como a gente vê aqui, a tensão induzida pela descarga subsequente chega a 15 kV, né, e da primeira descarga chega a aproximadamente 18 kV. Né? Então a situação muda em função da resistividade do solo. Né? Então, para solos de baixa resistividade, como é o caso do lado direito, a descarga subsequente tende a induzir uma tensão de maior amplitude, porém, à medida que essa resistividade do solo aumenta, né, a primeira descarga acaba induzindo tensões mais elevadas, porque passa a prevalecer a amplitude, né, da corrente. Bem, e vamos ver agora as tensões na entrada da instalação. Né? Vamos considerar essa situação, é a mesma linha, com 1 km de comprimento, mas agora nós vamos dar mais atenção às tensões induzidas na entrada do consumidor, nesse ponto aqui. Tá? Então, para isso, vamos considerar duas situações. Primeiro, o raio incidindo aqui na extremidade da linha em frente àquele consumidor, e a outra situação
o raio incidindo aqui em frente ao transformador, né, a 50 metros do transformador. Mas seja em um caso ou em outro, a gente vai calcular, né, as tensões que vão aparecer induzidas aqui neste ponto, ou seja, na entrada desse consumidor. Né, exatamente naquele ponto ali. Bom, esta é a corrente que a gente vai considerar para análise, a corrente de uma primeira descarga, né, corrente típica de um raio, 30 kA. E aqui a gente vê a tensão induzida aqui na entrada do consumidor, que o raio caindo nesse ponto, a 50 metros de distância dele. Tá? Um valor baixo, né, pela resistividade do solo baixa, 100 Hz, a tensão não chega a 2 kV. Aqui agora, aumentando a resistividade para 1000 Hz, né, mas o raio caindo no mesmo ponto, e a tensão calculada no mesmo ponto, a gente já observa um aumento, né, ela passa ali de uns menos de 2 kV para aproximadamente 6 kV. Então, o aumento da resistividade provocou o aumento da tensão induzida na entrada do consumidor. Agora, vamos mudar a posição do raio. Né? Ele agora vai incidir aqui nesse ponto A, né? E a gente vai continuar calculando a tensão ali naquela entrada do consumidor. E a tensão que nós observamos é essa aqui, né, em azul, ela tem polaridade negativa para essa situação, mas o valor é baixo, porque a resistividade do solo é baixa também, 100 Hz. E agora, aqui em lilás, nós temos a tensão também na entrada do consumidor, tensão em fase neutra, o raio caindo no mesmo ponto, ponto A aqui, né, mas por uma resistividade mais elevada de 1000 Hz. Né? Então a gente nota que o aumento da resistividade provocou um aumento em módulo da tensão, né, que chegou aqui a uns 3,5 kV aproximadamente. Muito bem, então aqui as tensões fase neutra e ao lado direito a mesma coisa, mas agora observando as tensões entre fase e terra na entrada do consumidor. E a gente vê que essas tensões podem atingir valores bastante elevados, da ordem de dezenas de kV. Né? Vejam esse caso aqui para 1000 Ohms, né, de resistividade do solo, a descarga incidindo aqui na posição B, né? Então a tensão chegou ali a aproximadamente 50 kV, tensão fase terra. Né? Para a resistividade mais baixa, de 100 Ohms aqui, ela chegou a uns 10, 12 kV aproximadamente. Né? Então, dependendo da resistividade, isso provoca uma elevação ou redução da tensão induzida, mas a ordem de grandeza, né, das tensões fase neutro, né, alguns kV, como a gente está vendo aqui, e tensões fase terra na ordem de dezenas de kV. Agora vamos tratar de proteção das instalações, né? O que pode ser feito ou quais as consequências de se instalar dispositivos de proteção contra surtos na rede. Né? Então, vamos considerar a mesma linha. Né? No primeiro caso, a linha não há dispositivos de proteção contra surtos na rede. Né? Essa é a configuração 1. Segunda situação, nós vamos considerar o DPS apenas no secundário do transformador. E a terceira situação, vamos considerar DPS em todos os pontos, exceto em um dos consumidores, nesse consumidor 4 aqui, e vamos verificar como se comportam as tensões induzidas na entrada desse consumidor 4 nessas situações. Então, no primeiro caso, estamos considerando um raio em frente a esse consumidor 4, né? Resistividade do solo aqui 500 ohms metro, né? Sem dispositivos de proteção contra surtos. Vamos considerar corrente típica tanto da primeira descarga quanto de uma descarga subsequente. Né? Aqui nós vemos a tensão induzida então aqui na entrada do consumidor para para a primeira descarga. Essa onda aqui com 30 kHz induziu essa tensão, chegou aqui, ficou abaixo de 3, né, 2,7 kV aproximadamente, para essa situação. Agora, colocando para raios no transformador, no secundário do transformador, a gente vê que isso não resultou em uma redução significativa da tensão ali na entrada do consumidor 4. Né? É a onda indicada em vermelho, que a gente vê que ela está muito semelhante ao caso da simulação anterior, onde não havia
ao DPS no secundário transformador. Aqui a tensão no mesmo consumidor, só que agora considerando a descarga subsequente, a tensão atinge 3 kV para esse caso. E aqui, colocando o para-raios do secundário do transformador, a gente observa que a tensão, o valor máximo não se alterou, né? Há uma pequena alteração aqui na cauda da onda, porém nada significativo, né? Então, conclusão, observamos que para o consumidor 4, a presença ou não do DPS no secundário transformador não causa alteração significativa, ou seja, colocar para-raios no secundário transformador não garante que as cargas ligadas, né, àquela linha de baixa tensão estejam protegidas. Agora, vamos considerar uma corrente subsequente bastante severa, né, 30 kA, né, 29,2 kA, uma corrente subsequente é um valor bastante alto, com uma probabilidade muito baixa de ser excedido, então é uma situação bem crítica essa que a gente está considerando aqui, né. Temos o para-raios no secundário do transformador e o raio incidindo a 50 metros de distância, né. Aqui nós vemos, tanto na carga 2 quanto na carga 4, as tensões estão mostradas aqui, e nos dois casos a tensão induzida chega a 3 kV de pico, aproximadamente, mesmo com o para-raios ali no transformador. Aqui, no lado direito, vemos a tensão na carga 5, essa daqui, né, ela ultrapassa 2 kV também, e no secundário do transformador, ele tem para-raios, né, tem o DPS, e aí o DPS mantém a tensão, limita a tensão, e nesse caso é aproximadamente 1,2 kV, né, como a gente pode ver ali a curva 3, né, para-raio segura a tensão. E agora, né, nessa outra situação aqui, nós temos para-raios DPS, né, para-raios de baixa tensão, em todas as entradas, ou nas entradas de todos os consumidores, né, nas entradas de todos os consumidores, com exceção do consumidor número 4, que esse não tem proteção, né. E estamos considerando aqui também aquela descarga subsequente com um valor bem elevado, um valor muito alto, né, com baixa probabilidade de ser excedido, mas é um caso bem crítico, né. E nessa situação, o que acontece? Vemos ali as tensões, ponto 3 é o transformador, que tem o para-raios, então o para-raios segura a tensão, né, não passa o 1,2 kV aproximadamente. Ponto 5 é essa carga aqui, que tem para-raios também, né, o para-raios limita a tensão, né, então ela não passa de 1,2 kV, seja positivo ou negativo. E aqui vemos a onda em vermelho, né, na carga 2, que é essa daqui, que tem para-raios, então o para-raios também segura a tensão, mantém essa tensão abaixo de 1,2 kV, porém na carga 4, que não tem, né, o DPS, a tensão atinge valores aqui próximos a 3 kV. Né. Então, podemos concluir, né, que a presença de para-raios ao longo da linha, né, ao longo aqui da rede, em todas as cargas e também no transformador, isso não garante que uma carga esteja protegida, né? Ela só vai estar protegida se tiver o para-raios na entrada dessa instalação. Com isso chegamos às conclusões, né? E podemos dizer, com base nas análises que foram feitas, né, em geral a primeira descarga tende a induzir tensões de maior amplitude, né, ou da mesma ordem de grandeza que as descargas subsequentes, embora o contrário possa acontecer, né, subsequente gerando tensões mais elevadas, mas isso acontece quando o solo tem baixa resistividade, né, como a gente pode ver aqui. As tensões induzidas, elas apresentam alta frequência de ocorrência, né, é muito mais comum uma rede de baixa tensão sofrer nessa rede de baixa tensão, termos tensões induzidas por descargas próximas à rede do que uma descarga incidir diretamente na rede de baixa tensão, é muito mais difícil disso acontecer, né? E frequentemente essas tensões induzidas podem atingir valores elevados, né, amplitudes elevadas. E a severidade ou
o nível dessa sobretensão vai depender da combinação dos parâmetros da corrente da descarga, a amplitude, a forma de onda, a distância do raio até a linha, né, parâmetros da própria rede, né, o valor da resistência de terra, a distância entre os pontos de aterramento, por exemplo, né, e também resistividade do solo. Então, todos esses parâmetros influenciam, né, afetam as tensões induzidas, e dependendo da combinação desses parâmetros, podemos ter tensões mais ou menos elevadas. As tensões fase terra podem atingir várias dezenas de quilovolts em diversos pontos da rede, né, e o valor de 20 kV pode ser frequentemente excedido no caso de descargas incidindo a distâncias inferiores a 100 metros da rede. Né. Então é muito comum, no caso de descargas próximas assim, termos valores superiores a 20 kV. Né. Tensões fase neutro de vários quilovolts são comuns, né, na ausência de dispositivos de proteção contra surtos. Né. Em certas situações, as tensões induzidas podem apresentar tempos de frente bastante longos, né, a gente chegou a ver ali alguns casos com dezenas de microsegundos. Né. Os tempos de cauda, particularmente das tensões fase terra e neutro terra, podem frequentemente apresentar durações de várias dezenas de microsegundos. Né. E essas durações tendem a ser mais longas para o caso de solos com resistividades mais elevadas. Então, no caso de instalações de baixa tensão, principalmente nesses últimos slides que a gente viu, né, a aplicação de DPS pode ser eficaz na redução das sobretensões, mas nos pontos onde eles estão instalados, né, mas isso pode ter como consequência solicitações mais elevadas nas instalações que não têm proteção, que não têm os DPS. Né. A menos que os DPS sejam aplicados em todas as instalações, equipamentos eletrônicos sensíveis podem ser danificados, podem queimar, né, ou apresentar problemas de funcionamento. E, finalmente, né, oscilações causadas por reflexões em vários pontos da instalação. É o seguinte, a gente viu que a presença do DPS na entrada da instalação, ele limita a sobretensão na entrada, a tensão residual do para-raio de baixa tensão. Né? No caso do exemplo que a gente viu, a tensão na entrada fica limitada a 1,2 kV. Né? Porém, ocorrem reflexões no interior da residência, né? E dentro de algum ponto da resistência pode eventualmente acontecer de termos sobretensões com amplitude maior do que aquela limitada pelo DPS na entrada da instalação. Tá? Reflexões que podem acontecer ali podem ter como consequência essas sobretensões mais elevadas. Né? Então, cargas sensíveis devem ser protegidas localmente. Seria isso, então. Eu agradeço a atenção. Obrigado.